Oi, hoje eu vou falar dos primeiros dias do bebê, os 10, 15 dias aí, né, iniciais de vida aí do Léofi. Bom, normalmente, né, até como foi com a Sofia, né, os 15 primeiros dias é aquele aprendizado, né, porque tem a entidade, né, mãe, bebê, que é única, né, a mãe pode estar no 10º filho, mas aquele bebezinho é único, né, e cada bebê, né, tem uma reação diferente, e aí uns choram mais, outros menos, uns dormem mais, outros menos. Então é bem difícil os primeiros dias, mas enfim, passa rápido, né? E é aquele aprendizado mesmo da mãe. No caso de um bebezinho na UTI, né, na verdade isso não existe. Né? Primeiro que nem resguardo a gente tem, né? A gente tem ali os dois, no meu caso foram até 3, né? Que a minha médica ainda me deixou um dia a mais ali. Os 3 dias que eu fiquei no hospital, mas depois que você vai para casa, né? Você não pode dormir na UTI. Então é o tempo inteiro aquele deslocamento de casa hospital, hospital casa. Né? E a gente não passa a noite com o bebê, né? Que na verdade é aquela grande dificuldade inicial, eu acho que são as primeiras noites, né? Então, ou seja, não tem nada disso. No caso do Léofi, foi até um pouco mais complicado. Por quê? Eu já sabia que ia para UTI, né? Mas a princípio para ficar uns 2, 3 dias, porque já tinha se constatado que não ia ser necessário uma cirurgia de imediato no coraçãozinho dele, a cirurgia ia ser depois, mas tinha que ficar em observação. Então ele entrou na UTI com o CID da tetralogia de Fallot. Em seguida veio o diagnóstico da síndrome de Down, né? Mas síndrome de Down, enfim, não é doença. Só que logo no primeiro dia, né, que eu desci lá para a UTI para visitar, né, lógico, minha primeira pergunta foi, posso amamentar? Ele não era um bebezinho também não estava prematuro, né, foram 37 semanas. Então eu imaginei que eu ia poder amamentar, né, a Sofia mamou até 1 ano e meio quase, né, teve uma amamentação exclusiva de 6 meses, né, enfim. Eu estava, né, preparada para amamentar, já tinha leite, então não achava que ia ter nenhuma dificuldade. As dificuldades normais que a gente tem, porque amamentar não é trivial, né? Mas, enfim. Estava até satisfeita de estar ali naquele hospital, porque eu queria uma enfermeira para ensinar, né, a amamentação ali no início e falei, né, já estou aqui no lugar certo, cheia de pessoas aqui para me orientar. Só que a resposta foi que eu não podia amamentar. Né, ele tinha que liberar um líquido ali e estava ali na incubadora, não podia sair dali, estava tudo entubado, enfim, então não podia amamentar. Aí no segundo dia, não liberou o bendito do líquido ainda. Porque eu nem sei se era o mecônio, acho que até que era o mecônio, mas enfim, também né, já tem muito tempo, eu nem lembro mais. E aí, terceiro dia, e aí foi ficando meio estranho, né? Não libera. Bom, o intestino dele obstruído totalmente não estava, porque liberava alguma coisa, mas era muito pouco. Foram fazer o exame, né? Um raio-x, se eu não me engano, e aí realmente identificaram que ele tinha uma obstrução no intestino. Né? Por isso que, né, não passava o líquido, não conseguia liberar o bendito do líquido. E aí veio a notícia, vai ter que fazer uma cirurgia. E eu fiquei pensando, gente, como que é uma cirurgia no intestino delgado de um bebezinho de 10 dias? É muita competência desses médicos, né? Então, né, realmente o que eu tenho que falar é que a medicina está muito evoluída e esses médicos são muito capacitados e muito vocacionados. Bom, né, o médico veio conversar, depois de uns 2, 3 dias, o médico veio conversar comigo para explicar. Então, ele ia realmente fazer como se fosse um novo caminho, né, ele chama de bypass, assim, como se fosse um novo caminho para o alimento ali sair né, e seguir o fluxo que tem que seguir no aparelho digestivo. E falou, né, ele falou assim como eu lembro dele explicando, né, vai fazer um reparo no encanamento de uma casa, tem que fechar todos os registros, porque não pode passar nada ali enquanto estiver cicatrizando. Então, ele falou, né, eles iam passar um tubo, né, até o final né, da cirurgia ali, onde, né, passa
chegar no intestino para depois da onde foi feito, né, a correção, ia ficar com aquela sonda ali por uma semana para poder cicatrizar, e depois a sonda ia subir pro estômago para poder daí ir fazendo, né, a digestão, né, correta ali naquela partezinha que foi corrigida. E me explicou com muita tranquilidade, né, e eu fiquei sabendo que era um médico, né, hipercapacitado, né, com ótimas referências, então eu fiquei muito tranquila. Graças a Deus minha mãe estava comigo, né, porque calhou dela vir, né, antes, né, ela estava aqui no dia do parto, então ela pôde ficar com a minha filha. O meu marido, né, para ele é mais difícil, né, lidar com esse tipo de situação, então ele preferiu ficar trabalhando e eu fui para o hospital. Foi na semana de um feriado, né, ele nasceu no dia 5 de novembro, e isso foi mais ou menos, né, foram 10 dias depois, então tinha tido feriado do dia 15 e a cirurgia, se eu não me engano, foi no dia 16 de novembro. Então foi no sábado, justamente no final de semana do feriado. Então eu tive a alegria dos meus amigos estarem no hospital, né? Assim que eu cheguei, eles já estavam no hospital, chegaram até antes de mim e passaram o dia comigo. Foi maravilhoso. Né, claro, eu estava, né, com muita fé de que tudo ia dar certo, mas né, é um aperto ali no coração, né, passar um bebezinho tão pequenininho passar por uma cirurgia. Então, né, foi feita a cirurgia, né, os meninos me levaram para almoçar, né, eu sem fome, nem queria, mas no final foi ótimo, a gente falou de outras coisas, até a gente riu, né, contando coisas da década de 80, enfim, foi bem divertido até. E aí a gente voltou para dar o tempo da cirurgia e tal, aí voltou né, e aí a anestesista veio conversar comigo, que na verdade meu grande medo da cirurgia não era nem o problema em si do intestino, mas o meu medo era porque ele é cardiopata, né? E assim, aí, né, o coraçãozinho dele, né? E aí, quando terminou a cirurgia, que a anestesista veio conversar comigo, eu tive uma notícia maravilhosa, que ela falou, olha, né, ele se comportou, foi tranquilo do início ao fim, como se nem tivesse a cardiopatia, né? O coraçãozinho dele foi tranquilo. E aí o médico veio me contar, né, que quando, né, ele, né, abriu lá e viu, na verdade ele tem o pâncreas anular, que parece que é uma característica de pessoas com síndrome de Down, né? Não é comum, mas existe essa probabilidade dessas crianças terem, e no caso dele foi isso que aconteceu. Então o pâncreas anular, ele é como se ele apertava de certa forma ali o intestino, acho que do duodeno para o intestino delgado, e isso que era a bendita obstrução. Mas o procedimento que foi feito é exatamente o que ele tinha me explicado antes. Bom, então era isso. Ele ia ficar ali 5, 6, 7 dias com aquela sonda, né, passando, né, até ter a cicatrização, e foi tudo um sucesso, né? Então os próximos 5 dias, né? Então isso foi com 10 dias, aí depois os outros 5 dias foi a questão da cicatrização, e foi ótimo. Ele foi assim, ele se recuperou hiper bem da cirurgia, então foi realmente um sucesso, né? Então assim, eu tenho, né, só que agradecer, né? Foi bem traumático, né? Foram esses 15 dias aí totalmente atípicos, mas graças a Deus deu, né, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito, né? E aí com 15 dias minha mãe voltou para casa, né, lá para Belo Horizonte, para casa deles, e, né, com a sensação de que, né, dali para frente ia tudo ficar bem, né? Bom, vou continuar falando, né? Como todo mundo já sabe, né, eu ainda fiquei 3 meses ali na UTI, então tem muita história aqui pela frente ainda. Mas esses primeiros dias foi isso, tá? Ó, um beijo. Até o próximo vídeo.